Bom dia, povo de Deus. Boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Aonde você estiver nesse Brasil, fora desse Brasil, vai o abraço do seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de meditação para a nossa vida espiritual. Quero te agradecer de todo o meu coração para você, meu irmão, minha irmã, que tem me prestigiado, que tem mandado as mensagens, eu tenho lido as mensagens que vocês têm mandado, os parabéns que vocês têm mandado, eu tenho curtido. Fico muito grato a vocês. Aqueles que talvez não concordam comigo, eu agradeço da mesma forma, não importa. Hoje você fala, amanhã você fala, mas um dia você não vai mais falar. Porque eu também passei por isso. Nem mesmo Jesus conseguiu agradar a todos. Quando Jesus veio, ele foi detestado, foi perseguido, ele foi xingado. Muitas vezes foi ameaçado de ser apedrejado, ele saía por meio do povo e fugia. Muitas vezes ele sofreu escorraço, às vezes escorraçaram com ele. Quanto sofreu por causa da verdade. Nada mais. O povo ficaram satisfeito quando ele foi traído, foi levado a uma cruz e morto. Mas mesmo assim os religiosos não ficaram satisfeitos, continuaram perseguindo os apóstolos. E essa perseguição, ela vem há mais de 2000 anos. Então não importa se você fala alguma coisa que você não gosta, que você talvez discorda, ou talvez até usa palavras fora deste livro para me criticar. Deus te abençoe. Deus derrama da graça dele sobre a sua vida. É o que eu desejo para você. Eu não te desejo maldade nenhuma, porque eu fui fanático da religião. Eu brigava, discutia para defender pastor, para defender denominação, para defender crente nos anos 80, nos anos 70. Eu ouvia, basta eu ouvir alguém falar de crente, eu parava. E naquele tempo não tinha tanto evangelho quanto tem hoje. Naquele tempo o catolicismo mandava muito mais, coisa aí de 45 anos atrás. Então eu defendia, eu brigava para defender. Para mim os pastores eram os homens puros, homens escolhidos, homens santificados, homens ungidos por Deus, homens levantados por Deus. Era representante de Deus aqui na terra, que o povo mais puro, mais santo, era o povo evangélico, esse povo cristão, esse povo crente. Até as vestes deles mostravam santidade naquele tempo. E eu ficava olhando e defendia. Mas com o tempo eu fui vendo que não era nada disso. Então você que hoje defende, você fala, eu concordo com você. Você defender o seu pastor, defender a sua denominação, a sua igreja, você está defendendo. Um dia Deus pode te abrir o seu entendimento, porque é aqui, meu irmão. Não é aqui dentro, mas é o conhecimento que procede de Deus. E a mensagem que eu tenho é essa. O que é a graça? É a pergunta que eu estou. O que é graça? A graça
é o próprio Cristo em nossas vidas. A graça é o próprio Cristo. Ele é a verdadeira graça. Ele é a própria graça na nossa vida. Não tem outro. O que é a graça? A graça é favor não merecido. Não, a graça é Cristo na nossa vida. Porque ali em João, no capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Cristo. Cristo Jesus. A graça veio por ele. Então a graça é algo que muitas vezes nós não entendemos o que é a graça. Porque no capítulo 2 de Efésios, e versículo 8, pela graça são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se gloria. Mas para quem o apóstolo Paulo estava falando aquilo? Para aquele povo que vivia debaixo da escravidão da lei. Então ele estava querendo trazer aquele povo para a graça de Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não era um querer deles. Isso era um querer de Deus, por intermédio de Cristo, seu Filho. Não é por obra, por esforço, por querer entrar na vida eterna, não é por obra, mas é pelo querer de Deus. É favor não merecido. Aquele povo não merecia, mas o povo recebia esta graça. E hoje, o que é a graça, irmão Nilson? A graça é essa abertura, esse livramento que Deus está nos livrando. A graça é libertação. A graça é o próprio Cristo vivo entrando na sua mente, não no coração de carne, esse coração que bombeia sangue, não, minha irmã, meu irmão. Cristo trabalha aqui dentro, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão das almas, juntas e medulas, entre o espírito e a alma. A palavra penetra na profundeza. Quando você deixa Cristo penetrar na sua vida, ele penetra por aqui, ó. É aqui, ó. Não é aqui. É aqui, ó. É o abrimento da sua mente. Eu abri deste livro. Eu abri a Bíblia, mas a minha mente está fechada. Então, o que adianta? A minha mente está aberta, a minha Bíblia está aberta, a minha mente está fechada. Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus trabalha na mente do homem e na mente da mulher, para que nós tenhamos mente aberta e olhos iluminados. Senão você nunca vai entender. Você fala, irmão Nilson, mas como não vai entender? Eu tenho tantos anos de igreja e tal. Eu vou só te contar uma história que você não entende, mas você vai entender não falando de mim. Mas um certo irmão, dando testemunho num canal da Graça esses dias, esses tempos agora eu estava ouvindo, ele disse que ele ficou afastado da igreja. No decorrer desses 2 meses que ele ficou afastado, ele começou a acompanhar a graça. E ele começou a ver que a graça era a verdade. Que tudo que ele tinha aprendido e estava aprendendo ali dentro era tudo mentira. Não existe. É tudo invenção do homem. Você tem que dar o seu tudo para Deus. Você tem que dar oferta. Tem um aí que diz que você tem que dar, um tal de Valdomiro Santiago aí. Você tem que dar do Pai, tem que dar do Filho e tem que dar do Espírito Santo. 30%. Onde é que ele tirou isso? Você tem que dar seu carro na fogueira santa. Você tem que dar sua casa.
Você acha que isso é brincadeira? Isso tem feito uma lavagem cerebral na cabeça de muitos que têm feito isso. Muitos têm pegado seu apartamento, sua casa, seu sítio, sua chácara e têm doado nesses lugares, achando que Deus vai dar troca. Um certo irmão me dizendo uns dias desses, eu estava junto com ele trabalhando, ele diz assim: minha mulher foi na igreja Universal, chegou em casa sem carro. Eu falei: bem, o que aconteceu? O carro quebrou? Por que você veio de... Ela falou assim: não, eu doei o carro para a Universal. Ele falou: o quê? Será que eu ouvi direito? O que você disse? Eu doei o carro para a Universal. Ah! Ele falou: não, não. Você doou o meu carro? O carro é meu. Como é que você doa uma coisa que não é sua? Não, mas olha, a palavra falou tão profundo no meu coração, nos meus ouvidos, no meu coração, que não teve jeito, eu acabei dando carro, com documento, dei com tudo. Você vê que tipo de lavagem cerebral esse povo consegue fazer na mente. Ele foi lá. Chegou lá e brigou com aquele povo lá e não queria entregar. Falou: vocês entregam, eu vou chamar a polícia. Cambada de ladrão. Aí o que eles fizeram? Ele falou: o carro é meu. Está no meu nome, o recibo está no meu nome. Tudo bem então. Não, não de irmão não. Que irmão? Eu quero ser irmão de umas pragas do tipo de vocês. Então isso que tem acontecido. Então esse irmão conheceu a graça. E no decorrer que ele conheceu a graça, a igreja que ele estava, ele não disse o nome, continuou em cima dele, que ele tinha que voltar. Ele pegou e voltou. Quando ele chegou, que ele já era um presbítero lá, quando ele chegou, imediatamente o pastor já colocou ele em cima do púlpito e falou: ah, você é o mensageiro da noite. Tudo bem. Ele chegou lá e pregou tudo o contrário. Pregou tudo que ele tinha aprendido na graça. Quando ele terminou, o pastor falou assim: irmão, preciso ter uma conversa com você. Você torceu toda a palavra aí. Isso não está certo. Isso não bate com o que nós pregamos aqui. Nós temos que falar uma linguagem só. Ele falou: muito bem, pastor. Eu não tenho tempo agora para conversar, porque são longos, mas amanhã o pastor vai na minha casa. Amanhã vai lá que eu tenho umas perguntas para fazer para o pastor. Isso quando foi no outro dia, 7 horas da noite, chegou o pastor com a mulher e um presbítero. Entrou e ele começou a conversar. E ele disse que foi falando com aquele pastor, fazendo pergunta. E o pastor não respondia, mudava o assunto. Ele voltava, perguntava outra coisa, o pastor mudava. Ele perguntava, o pastor mudava de assunto. E não respondeu uma pergunta da que ele fez para o pastor. Quando chegou no fim, o pastor disse para ele: você sabe o que você precisa? Está difícil para conversar com você. Você precisa fazer um curso de teologia. Ele falou: eu fazer um curso de teologia? O senhor não é professor de teologia? Se o senhor é professor de teologia, não conseguiu me responder uma pergunta que eu fiz, por que eu vou perder meu tempo para fazer teologia? Ele levantou, pegou a Bíblia, a mulher e o presbítero foi embora. Era 1h da manhã. Das 7 a 1h da manhã, ele não respondeu uma pergunta da que foi feito dentro da graça de Cristo. Então, meu irmão, a graça é o entendimento que Deus revelou ao apóstolo Paulo, quando levou ele ao terceiro céu, no capítulo 12 de 2 Coríntios, deu toda a revelação a ele. Ele distribuiu essa revelação ao mundo gentil. E hoje ficou escondido, oculto, todo esse tempo. E agora, de uns 10 anos para cá, veio a nós a revelação da graça. E hoje a graça é Cristo vivo na sua vida. É sua mente liberta, sua mente salva, sua mente limpa de todo engano, de batismo, de ceia, de dízimo, de oferta, reunião de oração, de apresentação de criança, de jejum, de
dessas vigílias, esses montes, esse negócio de unção com óleo, esse negócio de pôr a mão na cabeça do povo. Você é liberto de tudo isto quando você conhece a graça. É por isso que a graça veio para nos libertar. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, curte essa mensagem, divulgue essa mensagem. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação. Mas a graça, se você quer saber, é Cristo, é a verdadeira graça em nossa vida. Não é Moisés, não é o judaísmo que está dentro das religiões, assembleia, congregação e as demais. Mas a graça é Cristo vivo em nossa vida. Fique com essa palavra, graça e paz para todo. Goodbye.